pedagoga e doutora em pediatria Renata Giardini, criadora do método das boquinhas que vem sendo adotado pelas APAES. Usar a boca, né, o recurso articulatório da boca enquanto se fala e traduzir isso em letras. Então, a letra J, por exemplo, o nome dela é J, mas quando eu vou escrever, eu não falo J, senão eu não consigo ler. Então, eu faço J. Essa boca que faz J, tá, é o que a criança vai associar à letra J. Então, quando ela vai escrever janela, tá, ela percebe que é essa boca associado à letra J. O método foi desenvolvido para atender especialmente alunos portadores de deficiência, mas está sendo utilizado também por outras escolas. Eu inicialmente trabalhei com as dislexias, né? Eu tenho um filho disléxico e aí foi o grande motivador do desenvolvimento de estudo. E outras deficiências mais, visuais, auditivas, mentais. Então, é um método realmente que vem trabalhar com qualquer tipo de criança. E aí, em função disso, ele entrou dentro da sala de aula, com crianças normais. De uma leitura escrita, uma dificuldade de aprendizagem, é um termo mais genérico, né? E não está especificado uma patologia. Então, assim, você tem causas que não são do indivíduo, então são causas mais do meio que cerca esse indivíduo. Então, essa criança pode apresentar uma dificuldade de leitura escrita porque ela não teve, por exemplo, uma alfabetização com uma metodologia que atingisse, né, os necessários aí pré-requisitos. Repetindo, dificuldade da leitura escrita é um termo mais genérico, tá ok? E você só pode dar esse diagnóstico depois que você excluiu os distúrbios. Então, dificuldade da leitura escrita seria um termo de exclusão, né, um diagnóstico de exclusão. Então, vamos lá, distúrbio, né? Distúrbio de leitura escrita, sim. Aí já é alguma coisa específica do indivíduo, né? Quando eu digo distúrbio, eu estou me reportando a uma patologia, alguma doença que está descrita num descritor, né? Num CID-10, num DSM-4, que são descritores de doenças. E aí você tem patologias diversas, né? Você tem uma dislexia, um déficit de atenção, uma deficiência mental, falhas, né, sensoriais, uma deficiência visual, auditiva, etc. Então, distúrbio seria uma doença do indivíduo, que ele nasceu com aquilo, que ele adquiriu, né? Mas que acompanha a trajetória daquele indivíduo, não foi causada por nenhum fator externo a ele. Efetivamente, porque sou autora de um método que considero bastante eficaz aí, né? E não apenas considero, como tenho visto, assim, respostas a nível nacional, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? É preciso que você entenda, né, que as maneiras de se aprender envolvem um cérebro. E esse cérebro, né, tem várias maneiras de aprender, as múltiplas inteligências, né, do Celso Antunes, como muito bem colocado. Você tem um indivíduo, por exemplo, que aprende muito mais por um canal auditivo, outro muito mais por um canal visual, outro muito mais por um canal sensorial. E é preciso que você tenha uma metodologia de ensino, principalmente em se tratando de alfabetização, que contemple todas essas formas de aprendizagem, né? E o que a gente vê hoje no Brasil é que a aprendizagem está muito centrada mais nos aspectos visuais e muito mais nos aspectos mnemônicos, né? A criança acaba decorando, né, palavras, né? Então, muitos equívocos surgiram, né? Então, a metodologia que a gente tem a propor, pelo fato de usar um argumento concreto como a boca, né, faz com que a criança, qualquer tipo de criança, seja ela com prejuízo ou sem prejuízo, possa aprender. Então, por isso que eu acho que uma metodologia tem que ser assim, né? Tem que ser para todos, né? Mas além, não só na prevenção dos distúrbios de leitura escrita, como também na fala, né? Porque boquinha é boca, né? Eu vou associar o fonema, que é o som, tá? Com o visual, tá? Que é o grafema, a letra, tá? Com a articulação, com a boquinha. Então, um som tem uma boca que fala, tá? Então, isso é concreto. Então, quando eu estou usando a boca para ser uma forma de aprendizagem, eu posso estar recuperando
muitas das articulações equivocadas. Então, antes de escrever, eu também estou trabalhando com articulação de fala. Tá? Então, as crianças que articulam mal, que têm trocas na oralidade. O método das boquinhas é o próprio nome, que foi apelidado pelas crianças. O nome fonovisoarticulatório é o nome científico. Então, vamos lá. Fono, porque é som da letra, tá? O fonema. Certo. Então, por exemplo, a letra L, ela se chama L, mas o som que ela faz quando eu vou falar uma coisa começada com L, por exemplo, é L, tá ok? Lata, lápis. Tá? Este é o som, então é fonema. Ele é viso porque se enxergam, né? Bocas se enxergam, grafemas que eu posso registrar, letras, tá? E ele é articulatório, isto é, a boquinha em si, o gesto articulatório. Então, eu vou dar o exemplo do L, como eu disse, tá? O nome da letra é L, o som é L, e a boquinha que se faz é L. Tá? Eu ergo a linguinha. Isso é muito fácil, porque isso é concreto, a criança vê. Tá? Então, eu associo essas três coisas. Quando a criança vai escrever, ela presta atenção na boca que ela está fazendo e ela traduz uma coisa concreta para uma letra. De que é uma coisa multissensorial, né? Então, quando eu estou acessando vários canais de aprendizagem, principalmente eu estou lidando com o hemisfério direito, né, que ele é sensorial, como a gente já disse. E o fato de ser sensorial faz com que ela tenha uma aprendizagem num âmbito um pouco maior do que o decorar letras, como a maioria das escolas vem recitando esse alfabeto, né? E principalmente porque é uma coisa prática, né? Porque quando você está aprendendo a escrever, você está falando a palavra e você está traduzindo um código em outro. Então, fica muito simples. O jogo Lince é um jogo que existe em vários, né, formatos aí. Especificamente esse jogo Lince e todos os outros jogos, né, eu não trouxe, era muito volume, né? Uhum. Mas tem dominós, tem lotos, tá? Tem caça-palavras, né? Tem quebra-cabeça, que vão ser usados com boquinhas para o indivíduo conseguir aplicar e treinar. Então, esse especificamente, o Lince, ele é usado não só para treinar, como é usado para avaliar. O professor, o da sua direita e o da esquerda, o espiral é o do aluno. Certo. Esse é o livro de alfabetização, esse que está o grande tchan no Brasil aí, né? Porque é usado para alfabetizar. Então, até os 3 primeiros anos iniciais do ensino fundamental, você utiliza, você formaliza a alfabetização. Ele vem com, isso aqui é um... É um CD. É um CD. O verde também tem o CD, certo. Tá? Que são as boquinhas, os articulemas, o som, né, da boquinha pronunciando. O verde tem exercícios além das boquinhas. Certo. E esse aqui... Método das boquinhas, alfabetização e reabilitação dos distúrbios da leitura e da escrita. Esse tem um teórico que está esgotado, eu não trouxe porque está esgotado, certo. Que foram os primeiros que foram lançados. O teórico, tá, que está esgotado, é a fundamentação teórica. Este é um caderno de exercícios para reabilitação. Esse foi o que, vamos dizer assim, teve um alcance muito grande a nível nacional. Então, é para adultos, é para indivíduos que trocam letras, né? Como eu falei, é para os distúrbios. Então, são só exercícios para você aplicar com o indivíduo que está apresentando dificuldades aí. www.metododasboquinhas.com.br. O próprio nome, Método das Boquinhas, tudo junto. Esse site tem lá todos os materiais, são 7 livros e pretendo escrever mais 2 esse ano ainda, né? Já estão em andamento, que você vai encontrar toda a descrição de exercícios, né? Toda a fundamentação teórica, exercícios para reabilitar, exercícios para alfabetizar, exercícios para a educação infantil, né? E materiais, né? Nós desenvolvemos jogos, né? Para facilitar a vida aí da aprendizagem, né? Da leitura escrita. Muito obrigada, Renata.